Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um podcast Conectando e Desmistificando. E hoje tratando sobre empreendedorismo de sucesso, Lima. Vamos ajudar esse povo a abrir empresa. Vamos falar hoje um pouquinho sobre tributos, né? Lembrando que lá atrás, quando a gente recebeu o nosso convidado, o nosso empreendedor, que quando questionou para abrir o seu negócio, ele falou que queria abrir uma microempresa, e abrir uma microempresa não existe, né? Abrir uma microempresa é uma forma de tributação. E aí a gente hoje vai trazer os tipos de tributos. Vamos falar federal, né? Muito interessante a gente falar aspectos tributos federais, estaduais e municipais. E hoje vamos falar um pouquinho sobre tributos federais, tá? Isso. Começando com o Simples Nacional, né? Que é o principal tributo da maioria das empresas do Brasil. Temos aí em torno de 4,5 milhões de empresas que estão enquadradas no Simples Nacional hoje. Então, Donizete, fala um pouquinho do Simples Nacional. Bom, a primeira coisa, é bom lembrar que o enquadramento do Simples Nacional ele é possível para empresas com faturamento até 4 milhões e 800 ano. Então, se a sua empresa, a sua atividade, ela tem, né, a expectativa de faturar até 4 milhões e 800, há a possibilidade de você entrar no Simples Nacional. O Simples Nacional ele é dividido por tabelas, de acordo com a sua atividade. É muito amplo a sua possibilidade de entrar no Simples. Hoje não tem tanta restrição, mas o problema é que as alíquotas, de acordo com a tabela, elas são muito majoradas. E a maior vantagem que tem, Lima, é na parte trabalhista. Verdade. E só fazendo um balanço aqui, o Simples Nacional antes era muito mais restritivo, né? Como o Donizete disse, agora é muito amplo a possibilidade de você ter a sua empresa no Simples Nacional. Portanto, precisa tomar cuidado com essas tabelas, né? As alíquotas são majoradas de acordo com a faixa que a empresa se encontra, que é de acordo com o faturamento. E lembrando, o Simples contempla todos os tributos federais, né? PIS, COFINS, IRPJ, a contribuição social, ICMS, ISS, dependendo da atividade da empresa, tudo unificado num único tipo de pagamento, que é o DAS, né? Documento único de arrecadação do Simples Nacional. E então, isso você contempla todos os tributos com alíquotas reduzidas e você unifica tudo isso num único pagamento, tá certo? E, dependendo do seu tipo de atividade, você se encontra nos anexos. Anexo 1, anexo 2, anexo 3 para comércio, enfim, até o anexo 5. Mas precisa tomar cuidado para ver que tipo de benefício que você vai ter no Simples Nacional. Às vezes, precisa ter uma análise mais profunda para ver se vale a pena, mesmo tendo funcionário, se vale a pena você estar no Simples Nacional. Porque a grande redução que tem no Simples é na parte trabalhista, na maioria das vezes. Então, presta atenção, procura sempre um profissional de contabilidade que vai saber te orientar, mas aqui nós estamos te dando, né, te conectando um pouco a essa lei, a essas normas. Mas, Lima, tudo bem, se a pessoa não está no Simples você é microempresa ou empresa de pequeno porte, ME ou EPP. Meu faturamento vai ser superior a 4 milhões e 800. Quais os outros tipos de tributação que nós temos? Perante a Receita Federal, como que eu pago? Então, nós vamos ter o quê? Vamos subir a régua. Se o seu faturamento ficar entre 4 milhões e 800 a 78 milhões, você terá mais uma opção que nós vamos citar depois. Mas se o seu faturamento estiver acima de 78 milhões, você será obrigado a optar pela forma de tributação chamada lucro real e, se estiver abaixo de 78 milhões, é facultativo. Mas que imposto que eu vou pagar sobre esse lucro real? Lembrando que lucro é a diferença entre a receita e a despesa. Hoje, contabilidade é obrigatória. Estou falando hoje porque se vai entrar em qualquer discurso, nós estamos falando do dia que nós estamos gravando, mas isso já é de longa data, né? Mas hoje, para você que está aí nos assistindo, contabilidade é obrigatória desde a empresa do Simples
até a empresa lá que for sociedade anônima. Todos são obrigados a ter contabilidade. Reforçando, aquela história de que eu sou uma empresa pequenininha, eu não sou obrigado a entregar balanço, a fazer balanço, essa história não é verdade. Toda empresa, seja ela pequena, média ou grande, é obrigada a apurar, a ter balanço apurado. Ou você vai entrar numa grande fria, tá? Vamos lá. Então, eu digo o seguinte, eu apurei o meu lucro, fui lá no balanço, apurei meu lucro, receita menos despesa, se receita é maior que despesa, lucro. Receita menor que despesa, ou despesa maior que a receita, prejuízo. Bom, sobre o lucro, nós tributamos o quê? Imposto de renda, ok? E o outro imposto chamado contribuição social sobre o lucro líquido. Imposto de renda, Lima, 15%. E temos também, Lima, o adicional do imposto de renda. Como é que funciona? O adicional, quando você tem um lucro maior que R$20 mil, você tem mês, você tem um adicional de 10%. Esse adicional, abrindo um parênteses aqui, esse adicional foi criado lá pelo ano, acho que, se não me engano, 1995, foi criado para tirar a tributação sobre os dividendos, que hoje está querendo voltar. Mas esse adicional, que desde aquela época não é corrigido, os 20 mil é desde essa época, né? Ele foi criado exatamente para compensar que tiraram a tributação sobre dividendos da pessoa física. Muito bem. Então, se o seu lucro é até 20 mil, 15%. Se o seu lucro é acima... Mais 10% de adicional. Então, você vai pagar... Você tem 30 mil de lucro, então, sobre 20 mil você paga 15, sobre 10 mil você paga 25, e aí, sucessivamente, o que você tiver de lucro acima disso é 25%. Ok? Contribuição social, 9% sobre o lucro. Ela não tem adicional, então é 9%. E o lucro, você apurou aí 100 mil, vai pagar 9 mil de contribuição social e zerou aí, são os dois tributos. Lucro real, se você é acima de 78 milhões obrigatório, abaixo facultativo, fechou contabilidade, apurou, temos legislações, complexidades, mas para isso que você tem o seu contador aí para te orientar, você vai poder optar pelo lucro real. Mas, Lima, eu não quero optar pelo lucro real. Meu faturamento é abaixo de 78 milhões. Qual a minha outra opção? Bom, é a presunção, né? O governo estabeleceu na época da inflação, na época que não existia, na época daquela inflação enorme, o governo criou um mecanismo sobre a presunção do lucro, que é estabelecer sobre o faturamento. Então, eles estabelecem um número, né, uma presunção sobre o faturamento que estabelece o lucro sobre essa empresa. Traduzindo, nada te desobriga da contabilidade. Pelo amor de Deus, estamos falando sobre tributar. Uma coisa é contabilidade e outra coisa é a apuração do resultado. Estamos pagando imposto só. Só que aqui, toma cuidado, porque nesse modelo, se você estourou de prejuízo, teve tanta despesa e não ganhou nada, você vai pagar do mesmo jeito, porque se faturou, paga sobre o faturamento. E a presunção do lucro, aqui ela tem uma tabela com vários, de acordo com a atividade, vários percentuais, mas os percentuais de lucro que o governo estabelece para o seu negócio, que são a maioria que prepondera, ela vai tratar o seguinte: se a sua atividade é comércio ou comércio e serviço, você vai dizer que o seu lucro presumido do comércio é 8%. Para essa atividade que é comércio e serviço, a parte de serviço, o lucro não é 8%, a parte de serviço, o lucro é, Lima? 12%. Olha só como o Brasil não é para amador. Então, quem diz o seu lucro é o governo por essa modalidade, se você optou por ela. Você que vai optar, se não for obrigatório. Então, 8% é o seu lucro sobre comércio, sobre ele paga imposto de renda e contribuição social. Foram as alíquotas que foram ditas. Nas alíquotas nós já explicamos. 15,9. 15,9, o adicional, você ultrapassou a 20 mil. E o 12% sobre o seu faturamento é o lucro, sobre o lucro, você paga o 12%, é o lucro, sobre ele você paga 9% de contribuição social sobre os 12%. Ok? Então, 100 mil, eu tenho o quê? 8% de lucro para comércio. Então, 8 mil. 8 mil de lucro, eu pago lá os 15% de imposto de renda. 100 mil de faturamento,
eu tenho o lucro para a contribuição social presumido de 12%, R$ 12.000. Sobre os 12 mil, pago 9% de contribuição social e aí fechou. Agora, se a sua atividade é unicamente prestadora de serviço, aí o bicho pega, né? Quanto que vai, Lima? Aí vai para 32%. Paulado, hein, gente? 32%. Exatamente. Então, 100 mil de faturamento, você tem 32 mil de lucro, que é percentual fixo, Presunção não tem choro. de 32. Você pode estar chorando porque você tomou prejuízo, mas se optou pelo presumido, vai pagar, porque ele é trimestral, viu? Fechamento cada 3 meses, paga no final do mês seguinte do trimestre. Então, o que acontece? Se você fechou, é só a única prestadora de serviço, fechou 100 mil, 32 é lucro, sobre ele é a mesma regra. Sobre os 32 mil, você vai pagar 15% lá de imposto de renda, sobre o que excedeu a 20 mil, mais 10% de imposto de renda, e vai pagar sobre os 32 também, olha que vai, beleza? Nesse caso não tem 2 percentual, é um só. 9% de contribuição social sobre a mesma base. Por isso que é muito importante você ter uma contabilidade em dia para verificar se essa apuração, se você está tendo lucro ou prejuízo, porque como ele disse, se você está tendo prejuízo e na apuração você está pagando os tributos, porque a presunção determina que você está tendo lucro, mas no resultado contábil você teve prejuízo, você tem a opção de, com apuração contábil, só que isso é anual, você tem no ano seguinte com uma apuração contábil decente, organizada, você no ano seguinte mudar para uma contabilidade para o lucro real. Então é muito importante você ter uma contabilidade atualizada para ter essa análise em tempo rápido, para você ter essa opção e a mudança em tempo hábil, para você não ter muito prejuízo. Ok? Bom, e aí nós falaríamos agora um pouco, né, sobre o PIS e COFINS, que são 2 tributos sobre o faturamento. Aí já não é mais lucro, não é um imposto federal, o qual você vai pagar sobre o faturamento. A vantagem é que se você é lucro real, você vai ter uma alíquota de imposto majorada, mas você toma o crédito das compras. Então, é não cumulativo para o lucro real. Para o lucro presumido, é percentual único. Pagou, é uma alíquota menor, pagou e paga uma vez só, não tem como tomar crédito de nada. Mas vamos lá, Lima. Como que fica o PIS para quem é lucro real? Vamos lá. O PIS no lucro real é 1,65, alíquota de 1,65%, e a COFINS 7,6%. Olha, é alto, hein, gente? 1,65 e 7,6% de tributo, mas você toma o crédito de toda matéria-prima que você comprou, porque você tem direito a tomar crédito na cadeia produtiva, no comércio, você pode tomar crédito na compra. Mas tem aí o problema contumaz aí. Muitas dos créditos têm disputa judicial, né? Sim. Então nem sempre os créditos são devidos, tem uma nuvem negra nesses créditos aí. Então nem sempre o governo reconhece os créditos, aí temos um problema grave. Mas em via de regra, você viu que o lucro real é mais complexo, mais trabalhoso, ele requer um acompanhamento melhor, porque não é assim, eu aplico a alíquota de 1,65 e 7,6, eu vou ter o PIS e a COFINS. Não, eu vou ter a base que vai ter que fazer uma apuração entre entrada e saída para saber quanto vai pagar no final, como é o sistema do ICMS hoje. Você vai ter que fazer uma apuração. Aí nós temos o lucro presumido. Por o fato do lucro presumido ele ser um percentual, que já diz presumido, o PIS e COFINS também é menor, porque não toma crédito, é definitivo. Aí nós temos 0,65 para o PIS, 0,65 para o PIS e 3% para a COFINS, mas aí é morte súbita. É uma alíquota também sobre o faturamento. Mas esse não toma crédito, não tem que escriturar nada, é percentual fixo. Então, gente, nós passamos aqui para vocês uma noção dos impostos sobre tributos, sobre lucro federal. Tem, né, o IPI, no caso, também, que é federal, mas o IPI é só para a indústria. Nós já tratamos do IPI quando nós falamos também sobre lá na parte da reforma tributária, nós falamos, né, sobre imposto seletivo e tudo mais. Mas o IPI, no caso, ele tem uma tratativa aí separada. Específica, mas, em via de regra, é importante que vocês entendam, busquem ajuda
tenham sempre um contador ao seu lado, mas que, a hora que você abriu a empresa, ou está no Simples, ou é lucro real ou lucro presumido perante a Receita Federal. Mas você, quando for construir esse sonho, quando for construir a sua empresa, procure um profissional, busque a ajuda desse profissional. Você viu que a opção tributária também é muito importante na hora de você estar montando o seu negócio. Essa opção vai levar a outras opções, a melhoria do seu negócio. Nem sempre o melhor caminho é o mais simples. Então, busque ajuda, não faça tudo. E nós passamos bem resumido, hein? E não faça nada pensando que é muito simples. Conte com a gente. Nos novos podcasts a gente vai apresentar novos caminhos, novas ideias, novas sugestões. E deixe seu recado aí. Gostou? Deixe o seu like, mande para os amigos, compartilhe e nos vemos no próximo episódio. Nos acompanhem, nós estamos com vocês. Estão com dúvida, mandem que nós vamos responder de alguma forma. Até a próxima. Valeu, um grande abraço.